Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje eu vim trazer um assunto novo, ainda dentro de movimento retilíneo uniforme, que é velocidade relativa. Tá? O que é velocidade relativa? Velocidade relativa vem de um conceito comum, muito comum no seu dia a dia, que é aquela situação onde você está numa velocidade, só que você percebe pelo lado de fora que você tem uma velocidade alta em relação ao chão, em relação à pista, em relação a qualquer outro ponto de referencial, porém, em relação a um outro corpo, você vê que a sua velocidade não é tão grande. Por exemplo, a situação de você estar andando numa pista, numa autoestrada, a 100 km por hora e você perceber um corpo à sua frente que está com 80 km por hora. Tanto você quanto eles, em relação à estrada, estão em alta velocidade. Porém, em relação de um ao outro, em relação de A para B, se você estivesse dentro desse carro, se isso aqui fosse um carro e você estivesse dentro dele, você conseguiria perceber o B relativamente se aproximando de você. Você está se aproximando dele, você está próximo de uma ultrapassagem. Só que o mais interessante é que essa velocidade entre vocês é lenta. Ou seja, esse conceito de você estar muito rápido ou muito devagar sempre foi relativo, sempre dependeu do seu referencial. E aqui fica muito explícito o quanto em relação à estrada você pode ter uma velocidade alta, só que em relação ao outro corpo você tem uma velocidade baixa. Tá? É daqui que vem esse conceito de velocidade relativa. Mas como é que a gente explicita isso de forma matemática? A gente coloca que velocidade relativa é igual a velocidade de A menos a velocidade de B. Só que isso aqui é importante, a forma como você vai colocar para você entender o que está acontecendo. A velocidade de A, no caso aqui é a velocidade maior, é a velocidade, e a gente está considerando sempre para o lado de lá positivo, também é muito importante a orientação, tá? Na nossa estrada a gente está considerando de lá para lá positivo, o que seria diferente nessa segunda parte. A gente consideraria para lá positivo, só que a velocidade de B seria negativa. Tá? Então a gente tem que levar em consideração os sinais e levar em consideração a ordem dos fatores aqui na hora da subtração. Tá? E por que uma subtração? Você pode perceber que se você pegar a velocidade de A e subtraída de B, eu vou ter 20 km por hora, que é exatamente o que você vê nessa hora da ultrapassagem. Você vê como se o seu carro tivesse, em relação ao B, é como se o seu carro estivesse andando muito devagar. Tá? Você poderia reduzir a sua situação para uma situação onde o B está parado e o A está andando a 20 km por hora, aproximando dele e fazendo uma ultrapassagem lenta. Tudo bem? E como seria, por exemplo, a velocidade relativa nesse caso de velocidades contrárias? Aqui a gente também pode trazer de uma forma intuitiva porque acontece no dia a dia. Se você estiver andando numa estrada numa velocidade relativamente alta, por exemplo, 50 km por hora, nem é tão alto, mas uma velocidade comum, e o outro corpo estiver vindo numa velocidade até baixa, 30 km por hora, pelo fato de vocês estarem em sentidos contrários, a percepção de velocidade de um em relação ao outro é muito alta. Você vê o outro carro ultrapassando você numa velocidade muito alta. Por quê? Porque, mantendo essa ideia de velocidade relativa, se a gente pegasse a velocidade de A e subtraísse pela de B, o que a gente encontraria? A gente teria que a velocidade relativa de A e B seria a velocidade de A 50 menos a velocidade de B. Como B está em um sentido contrário ao sentido de A, contrário ao sentido que nós estipulamos como positivo, a gente vai ter que a velocidade de B é negativa. Isso vai garantir na minha conta que eu encontre esse valor. 50 menos mais 30, que vai dar 80 km por hora. Ou seja, ainda utilizando essa analogia que eu coloquei anteriormente, se você considerasse o B como parado, o A estaria se aproximando dele numa velocidade muito maior do que ele está em relação até o chão. Tudo bem? Então, esse conceito de velocidade relativa, ele é bom e ele é útil para muitos exercícios. Ele é muito importante para exercícios de ultrapassagem, tá? Incluindo aqueles exercícios de trem que a gente viu em velocidade média. Tudo bem? Agora a gente vai ver um exemplo de como a gente pode fazer isso. Bom, agora eu trouxe aqui um exemplo de utilização de velocidade relativa para a resolução de alguns exercícios. Tá? Nesse tipo de exercício, ele te dá a velocidade relativa e ele te dá uma das velocidades. Como que ele faz isso? Ele diz, sabendo que a velocidade relativa de aproximação entre dois móveis A e B é de 80 metros por segundo, ou seja, ele deu a velocidade relativa, e que a velocidade de A é de 20 metros por segundo, ele também deu uma das duas velocidades, ele pede a outra velocidade.
Tá? Isso aqui é uma simples aplicação de fórmula, mas lembrando, o que, que ele deu? Ele deu a velocidade com que esses corpos se aproximam. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai colocar que a velocidade relativa é igual à velocidade de A menos a velocidade de B. Tá? No esquema que ele desenhou, ele disse que a velocidade de B está vindo contrária, mas isso aqui a gente não substitui o sinal que seria negativo dentro da velocidade, porque a gente não sabe o valor dele. Então a gente mantém a fórmula do jeito que a gente viu, velocidade relativa, velocidade de A menos velocidade de B. E a gente procura resolver e encontrar a velocidade de B. Tá? Então é importante que você mantenha esse sinal. Agora, qual é a velocidade relativa desse corpo? Velocidade desses dois corpos. A velocidade relativa de A e B, nesse caso aqui, é 80 metros. Não vamos botar unidade. 80. Tá? É igual. Qual a velocidade de A? 20. E qual a velocidade de B? Eu não sei. Então, eu mantenho aqui a substituição. Passando 20 para o outro lado, eu vou ter 60 é igual a menos VB. Olha aqui. Como a gente manteve o sinal, tá? A gente pode ver que você encontra VB igual a menos 60 metros por segundo. Ou seja, a gente encontra um VB negativo. Exatamente o que o esquema tinha dado. O esquema falou que, olha, a velocidade do VB vai ser negativa. Se a gente ressubstituísse aqui para tentar encontrar uma velocidade relativa, a gente teria 20 menos 60, que daria 20 mais 60, daria uma velocidade relativa positiva. Se lembrando, velocidade relativa, ela está dizendo que eles estão se aproximando em alta velocidade. Ok? Bom, essa foi a nossa aula sobre velocidade relativa. Na próxima aula a gente vai dar uma olhada em como podemos resolver essas questões de encontro, também levando em consideração a posição e utilizando a equação horária do espaço. Até a próxima.